Bem-vindas, almas visionárias. Este é o Reprograma-se. Eu sou a G. Eugênio, especialista em saúde mental sistêmica, criadora do método de transformação comportamental, o FLIP. E aqui é um espaço onde você escuta histórias reais, se inspira e desperta para uma nova consciência. A ideia é que você encontre algo que está adormecido dentro de você, reprograma-se e assim você pode se amar muito mais. Quando você olha lá fora para o céu, você visualiza muitas estrelas e também alguns planetas. Você já parou para pensar que nós não estamos sozinhos aqui no planeta Terra, soltos no nosso sistema solar? Então, caso você não saiba, o movimento de todos os planetas impacta a nossa vida aqui na Terra. E isso é um conhecimento milenar. Muitos sábios traziam isso para grandes reis. Inclusive, existe a passagem dos 3 reis magos que avistaram aonde estava Jesus Cristo. Hoje, tenho aqui comigo, como entrevistada, uma querida amiga, minha astróloga, e com todo carinho a todos os outros astrólogos que também fazem parte da minha jornada, que uniu o conhecimento da psicanálise e também da constelação familiar. Tudo isso para que a gente entenda o que estamos fazendo aqui nessa jornada. Eu tenho certeza que você vai ter novas informações e isso é só o começo. Você pode trilhar esse caminho descobrindo a sua carta natal de astrologia. Vamos lá? E hoje aqui comigo eu tenho uma grande amiga que também é minha astróloga, foi minha mentorada. Ela é mãe da Joana, casada com o Fabrício, uma mulher incrível que veio do mundo do RH, se descobriu, se forjou ao longo da jornada e faz 8 anos que ela guia pessoas nesse processo de autoconhecimento. Ela se formou como astróloga, estudou psicanálise e, mais atualmente, se tornou consteladora familiar. Com isso, ela construiu o método dela. Céu, ser, eu sou. E aqui comigo, então, a Tatiane Félix. Bem-vinda, Tati. Obrigada, Gê. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar com você, apoiando sempre os seus projetos, estando aí, contribuindo sempre. Verdade. Então, a Tati, em muitos momentos importantes, eu fui consultar o meu mapa astral, quais eram os trânsitos que estavam ali influenciando, e é um pouco de tudo isso que a gente vai falar hoje. Sim. Mas, como eu sempre falo, para que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam um pouco mais da mulher antes da profissional, que hoje já está aqui com um grande campo de informação e conhecimento, nos conte. Quem é a Tati antes disso? De onde você veio? Um pouquinho da tua infância. Aliás, a Tati me contou que uma coisa que algumas convidadas já relataram, que quando eu falo que a gente vai conversar aqui no Forjados, na jornada, é como se fosse uma terapia, porque a pessoa tem que olhar lá para o passado, revisar alguns pontos da sua jornada. Como que foi isso? É muito interessante porque é o que eu falo para os meus clientes, né? Que sempre a gente tem que estar reescrevendo aquela frase, quem eu sou. E hoje a Gê me traz para um momento disso, redescrever quem eu sou, porque sempre está mudando. A gente está evoluindo, a gente está buscando sempre novos caminhos e a gente nunca é a mesma. Eu não sou a mesma do que eu era um mês atrás, um ano atrás. Então, estar aqui com a Gê hoje me fez olhar para toda a minha história como uma linha do tempo. Sim. Então eu já nasci meio que uma pessoa viajante, né? Vamos dizer assim. Eu nasci no Paraná, em Cascavel, e a minha família foi muito cedo, não tinha nem 2 anos aqui para Santa Catarina, no Oeste, em Fraiburgo. E ali eu me criei, morei ali, e quando lá eu fiz faculdade, então me criei ali com o meu pai, minha mãe, com minhas 2 irmãs, fiz faculdade de administração. Aí da faculdade eu fui seguindo os meus passos, fui mudando de cidade até cair em Balneário. Em Balneário já estava na especialização de RH, já estava ali trabalhando com essa área há bastante tempo. Mas eu sentia que eu tinha alguma coisa ainda para mexer, para olhar, e eu não sabia o que era.
Eu sempre fui uma buscadora, sempre estudava, mas sempre voltado para a área mais para o trabalho, dizia que era para o trabalho, né? Eu me enganava, achava que era para o trabalho, mas é interessante como a gente vem sendo preparada antes, né? Com certeza. E de lá, nessa minha preparação, eu aqui no RH já estava meio, não queria mudar de área, mas não sabia o que era. Aí eu conheci, antes de vir para cá, eu conheci o Reiki, então já comecei a me conectar com energia e tudo mais, achei interessante. Quando eu vim para Balneário que eu fui fazer a formação, também por uma desculpa de, vou fazer em mim, vou fazer para mim. E aí o mundo se abriu, porque quando você vê, quando aquela energia vem sobre você, você consegue olhar outros horizontes. Aí dali começou a me intrigar um tal de mapa astral, onde o mapa astral, alguma ferramenta que falava de você sem te conhecer, como assim? Aí eu fui e fiz o curso de astrologia e fiquei chocada. Também com a intenção de ser para Para você, mim, sempre para o para seu mim. caminho, nunca como uma É. profissional. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu tinha que olhar, me desenvolver, saber quem eu sou e fazer essa busca. Eu tinha uma sede de busca de quem eu era. E quando eu fiz o curso de astrologia, eu fiquei chocada com o que eu vi. Minha missão estava lá, cuidar de pessoas. Como assim? Porque até então, mesmo eu fazendo esses processos de desenvolvimento, era para mim, não era para ninguém. Meu trabalho no RH era mais analítico, era mais folha de pagamento, era mais organizar, ser responsável dessas áreas financeiras dentro do RH, práticas, né? E como Interessante, assim? porque quando, pelo menos para mim, quando fala, a pessoa é de recursos Ah, humanos, eu uhum, sempre imagino que a pessoa está lidando com as não. pessoas, Lá esse dentro lado mais tem essa humanizado, diferenciação, que tem as pessoas que cuidam das folhas, dos setores. setores, da parte de impostos, de funcionário, a parte de dinheiro ali. Uhum. Aí tem a parte de desenvolvimento, treinamento, admissão, que lida mais direto com o funcionário. E eu Uhum. era da outra linha. Nem a parte de admissão eu não gostava de fazer, Entendi. que era direto contato com o funcionário ali. E quando eu vi meu mapa, fiquei chocada, digo, mas como assim? Tenho que cuidar de pessoas. Se eu fujo das pessoas a vida inteira. Como assim? E Foge das pessoas. Conta esse lado, né? então, eu tinha essa característica, eu já sabia que eu tinha muito, eu vinha dos amigos, que eu percebia que eu era uma pessoa muito buscada para desabafar, para contarem as coisas, ou para eu dar conselho, alguma coisa nesse sentido. Eu Uhum. era sempre buscada nesse ponto. Ok, quando é uma pessoa perto e tal, mas você acaba, quando você não tem as técnicas, né, que era no caso, você acaba se sobrecarregando. Então, esse sobrecarregar e essa responsabilidade que você começa a perceber, você começa a evitar. Então, tipo, eu não queria isso. Daí, por isso que eu ia sempre fugindo ali. Entendi. Aí, quando eu vi meu mapa, não teve como não ver mais. Eu fiquei um ano e meio, para assumir de verdade que era isso. Depois que eu fiz o curso, depois eu comecei a estudar um mapa aqui, outro lá, e fui indo. E o que me encantou muito no mapa é que todo mapa é diferente, não tem um mapa igual, então isso me brilhava. Opa, peraí, então eu acabava, sou muito inquieta, né? Então eu acabava vendo as multipossibilidades dentro de uma ferramenta, né? Hum. Ok. Aí chegou num ponto crucial, né? E daí? Que vamos fazer? Já que a tua missão é essa, vamos seguir, não vamos seguir, vamos fazer o quê? Eu estava bem estabilizada profissionalmente e também financeiramente ali para a época, daí tipo, então tá, deu. Teve uns meses que foi amadurecendo isso e tal, e chegou num ponto, não, é agora ou é agora. Aí Você tal, foi por fiz um uma programação, período se aham, preparando, fazendo essa transição isso. de carreira, já entendendo que não era mais naquela Uhum, função, nem prestando serviço dentro de uma empresa, e sim de seguir a sua carreira sim, como astróloga. sim. E só que era tudo muito novo, muito diferente, muito estranho, muito esquisito. Para a época, principalmente. Hoje, se você fala, você é astrólogo, tá bom, beleza. Mas há 8 anos atrás, parece que é muito tempo e pouco tempo, mas aconteceu uma mudança muito grande nessas áreas de terapias. Então era muito Verdade. difícil. Na minha área, astrólogo, só existia astrólogos lá, 30, 40 anos. Então, quem era eu que aprendi ontem, que vou dizer que sei sobre astrologia? Então, dentro de mim tinha muito isso. Essa Mas todo dificuldade de. profissional um dia começou a É, sua caminhada. É, isso muito a síndrome de impostor, né? aham, Quando a gente está no início de imaginar que só quem está há muito tempo já sim, nessa profissão é que tem o conhecimento. Na verdade, a experiência de muitos casos vem com o tempo.
Porém, se você é uma pessoa dedicada, primeiro aplicou para você aquele Uhum. conhecimento e de fato absorveu, você está apto. Sim, Digo isso para incentivar as pessoas que talvez estejam em transição de carreira, tendo um chamado, sim, você se dedica, estuda e aí então vai para a prática, porque é assim que todo mundo começa. sim. Só que o medo naquela época, né? Hoje a gente tem todo esse entendimento, foi trabalhado tudo isso. Aí que eu caí na psicanálise. Porque eu, com essa insegurança de será? Não, eu não sou psicóloga, sou administradora. Psicologia não era uma coisa que até hoje eu quero fazer e tal, não. A psicanálise é uma coisa que mais me encantou, que é uma outra área que trata lá do inconsciente, não tanto assim comportamental, vamos dizer assim, que nem trata a psicologia. Daí eu fui fazer o curso de psicanálise. Além de ter me ajudado a enxergar a minha força, a me trabalhar, eu daí comecei a atuar como psicanalista e tudo mais. Sim. E você, ao estudar psicanálise, foi pelo caminho, como você diz, lá na base, Uhum, Freud. sim. E com o tempo você percebeu mais semelhança pela questão de você atrelar ao estudo de astrologia primeiro, né? Só depois ver a constelação, ao caminho mais do Jung. Uhum. E nesse momento em que você estava estudando, você conseguiu aplicar na sua vida, trazer lá para a Tati pequenininha, algumas revelações? Como que foi um pouco a tua história familiar? Muito, porque na psicanálise ela já dá essa bagunçada na gente, porque é um processo ao mesmo tempo que você está estudando, você está se trabalhando também. Bagunçada. Mas não é para Bagunçada, ajudar? bagunçada para arrumar. Faz parte do processo a gente se bagunçar para arrumar. E quando eu fui fazer, a psicanálise fala muito da infância. Eu fui na base de Freud, então estava te falando que hoje, se for comparar o meu trabalho, é óbvio que é mais do lado do Jung, porque o Jung acreditava em astrologia, em toda a magia que a gente de energia e tudo mais, esses estudos, e o Freud não. O Freud era mais cético, mais racional, mas foi o Freud que originou a psicanálise. Então, da psicanálise saiu vários autores ali que cada um teve uma linha que seguiu. Na psicanálise teve gente que teve a linha da infância, teve no caso o Jung, teve outras pessoas ali. E então, mesmo eu não a minha base sendo a raiz, mas eu fui pro lado de Jung. E no curso, além de a gente fazer, a gente tem um processo de fazer as análises com outro profissional, então tem um tempo ali para você, tempo e sessões para você fazer, então você vai se trabalhando, não tem por onde você fugir. E antes de você sair atuar, você também tem meio que um estágio, onde você está ali atuando com os pacientes, esqueci o nome como é que fala, mas é os pacientes pilotos, acho que onde você vai Estagiando, com o né? supervisor, com a supervisão do professor, você Sim, vai tendo um consulente. atendendo, então você vai sentindo mais segurança e tal, colocando em prática tudo aquilo que você já aprendeu. Então é uma Sim. baita uma transformação que a psicanálise já começa a olhar lá na raiz, lá onde na tua infância. A psicanálise ela não fala de pai e mãe tão especificamente como a constelação, ela não promove essas curas, ela fala especificamente da dor do ser, A individuação. da individualidade ali da pessoa, o que ela sente, da onde que vem, o que tem que fazer com aquilo, da onde que vem, às vezes, aquele sintoma do corpo, como atuar com aquela situação. Então, fala muito do ser, nesse Por isso, sentido. céu, É. ser, céu, astrologia, Céu, ser, astrologia, o ser, a psicanálise. psicanálise, que trabalha, né, eu como ser aqui nesse momento. E aí, a constelação, eu sempre gostei da constelação, a gente sempre trocava algumas figurinhas também por esse conhecimento, pela essa ferramenta. Sim. Mas eu achava que estava tudo tão longe, pá, um conhecimento longe, longe. E quando eu tive a Joana, que a maternidade faz aquela transformação na gente, né? E eu Sim. senti muita necessidade por ela para ir olhar algumas questões minhas através da constelação. Então, não teve por onde fugir. Todos os meus processos foram minhas vivências, né? Em primeiro lugar. Então, quando vem a constelação, aí consegui olhar para as raízes da forma que tem que ser e unir ela. Mesma coisa lá do mapa, não teve como não ver, que eu sabia que era isso, estava ali a oportunidade e tal. E hoje eu criei Céu, Ser e Eu Sou para unir essas ferramentas Sim. diante de tudo que a gente estuda, né, Gi? Mas a princípio a minha base sempre vai ser essa. Eu já entendi isso nesses 8 anos de atuação, que eu vejo que tudo complementa. Um lado puxa o outro e
cada uma, e por outro lado também eu sou muito dinâmica, não gosto de muito mesma coisa ao mesmo tempo, então isso me possibilita também criar dentro desse universo, que já é muita coisa, né? Uhum. Exato. E na sua jornada, qual foi o momento assim de maior desafio que você se viu sendo mais forjada? Então até hoje, acho que dois principais pontos assim de grandes transformações foi quando eu fiz a transição, Uhum. porque é diferente, hoje pela constelação a gente entende muita coisa, mas você estava no sistema, né, de empresa, CLT, aí você vai para frente de uma coisa tua, você é como se no sistema você está como uma proteção, né, invisível, representado pelo sistema da Um empresa. pertencimento que traz segurança. Isso, e daí você está ali agora adiante de tudo, então foi encarar esse processo que já estava batendo na minha porta há muito tempo, de eu ir, porque eu sempre quis empreender, sempre, 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 desde a faculdade. Só que até na faculdade eu era muito tímida. Muito tímida. Na faculdade que eu fui me desenvolvendo, nas aulas, eu aproveitava as oportunidades para isso. Tanto que eu era mega ultra tímida e terminei a faculdade sendo a presidente da turma. Olha Tanto que eu fui só. me desenvolvendo. E então, esse foi muito difícil, esse meu processo interno. Enxergar que eu realmente ia dar conta, que eu realmente eu era bom no que eu fazia, que realmente eu poderia trilhar esse caminho. Foi muito difícil essa parte. Aí o outro segundo momento também foi essa grande transformação da maternidade, de unir tudo isso, porque hoje daí você tem que equilibrar, né? Casal, filho, daí a tua questão, né, de profissional e você, O como pessoa feminino. também, o A gente feminino. trabalhou lá na É, jornada que Flip. foi bem na jornada que já começou lá um resgate É, porque você você tinha recém. tinha, ela acho que devia ter um ano e um pouquinho, É, né? a Joana estava pequenininha, Uhum. né? Então. Porque a maternidade, ela te, né, também, de novo, bagunça para te arrumar de uma forma diferente, porque ela te transforma e você cresce demais e agrega demais, só que aquela pessoa que você já era, você não é mais. Então é difícil no começo você assimilar. Então você Uhum. leva um tempo para assimilando essa etapa. Tem clientes que tá ali, a criança às vezes tem 5, 7 anos, ela ainda não conseguiu assimilar essa transformação. Então é muito difícil. E é uma coisa que não é às vezes muito falada, às vezes na família é muito falada, porque é assim mesmo, vamos lá e vamos fazendo. Então, eu tive que acolher todo esse movimento, essa transformação e entender que o que eu fui, agora eu sou outra pessoa somada a quem eu fui, somada à maternidade e que segue em frente com sendo que quando eu voltei, algumas atividades que eu tinha parado por causa da gestação, é como se eu ganhasse velocidade, porque é lógico, eu peguei toda aquela bagagem e segui em frente, né? Uhum. Então esse foi o segundo ponto, assim, os dois pontos mais transformadores foi quando eu fiz a transição e na maternidade também, De desafio. E de, aí de ter. crescimento e desafio, mas eram tudo desafios que precisavam ser passados e que foram bem elaborados e precisavam ter sido. Sim. Você acredita que ter buscado os conhecimentos que você buscou te ajudou? Muito. Principalmente por isso, né? De essa característica de usar primeiro em mim para depois passar para alguém. Eu não consigo, eu nem consigo, nem saio do chão se eu não sentir, se eu não experimentar, se eu não vivenciar aquilo e passar depois. Sim. Nós estamos no ano 9, né, que é a numerologia, mas na astrologia, o que nós podemos trazer para quem está nos escutando sobre esse ano que nós estamos, para a maioria das pessoas, quase no fim, mas bem, na verdade, o ano astrológico ele encerra lá no dia 19 de março de 2026. O novo ano astrológico começa dia 20 de março do ano 2026. Neste ano, o que você tem visto das pessoas de maior desafio? Que tem chegado para você ou que tem sido para você também? O maior desafio desse ano é assimilar tudo. Tudo está numa velocidade muito grande. É um ano de Júpiter. O ano de Júpiter é muito rápido. Cada ano é regido por um planeta Mas Júpiter é um planeta que que expande, só para as expande. pessoas entenderem um pouquinho mais, né? Que expande, que exagera, que aumenta. Também tem um lado da prosperidade, que traz e faz tudo isso crescer e acrescenta muito na gente. Só que ele tem esse lado do exagero. Só que não bastasse ele, a gente teve Plutão em novembro do ano passado, que fez uma mudança, que são planetas mais longos. Cada planeta tem um tempo que gira, né, ao redor da Terra. Uhum. Então, quanto mais distante ele está, mais tempo ele leva, anos.
Então teve Plutão, a gente teve esse ano o Netuno e teve o Urano também, então que são planetas lentos. E isso são planetas lentos, mas cada planeta também tem um significado na nossa vida, e esses planetas significam inconsciente, significam mudanças internas muito grandes. Então a psique das pessoas estão muito mexidas esse ano. E aí vem ansiedade, as crises, muitas vezes daí já elaboradas em doenças de depressão, de burnout, dessas questões assim que estresse elevado, que acarreta tudo isso muito acelerado, porque é tudo muito rápido. Esse ano também teve um boom da inteligência artificial, Sim, vindo também com essa junção dessa energia desses planetas, o que faz com que a gente queira tudo para ontem. O mundo também exige tudo para ontem. Então, o grande X da questão desse ano, que eu já vim falando no ano passado, era você se desligar de vez em quando de tudo. Tem sim, vezes que no final de semana eu nem pego o celular, nem nada, e não vejo nada e sumo, desapareço, porque precisa. Porque você sim. precisa, você está muito bombardeado de todos os lados De de informações. informações, tudo é muito rápido, você não consegue mais nem pensar. Você vai fazer alguma coisa, você vai para inteligência artificial, ela pensa por você, e quando você precisa, às vezes você. Por quê? Porque tem muita coisa também. Então, o grande desafio esse ano é juntar todas essas informações, todo esse mundo exigindo da gente com essa necessidade do silêncio internamente. É quase que uma corrida contrária para o desenvolvimento. Porque se a gente quer aproveitar todo esse boom que está acontecendo, das coisas boas, que também tem coisa muito boa da inteligência artificial vindo aí, a gente precisa saber quem eu sou, o que eu quero, como eu tô na minha vida, e para isso eu preciso parar. E é isso que as pessoas estão com dificuldade de parar. Aí quando para, é quando estão com problema, quando estão com alguma coisa muito que precisa ser olhada já um pouco mais a fundo. Sim, não à toa, né, no método Flip, a Tati fez parte, né, uma grande honra para mim. E quando eu vi que ela foi para a formação de constelação, nossa, eu pensei, uau, eu nunca imaginaria. E o método Flip é yoga e constelação familiar, a base. E este ano eu acabei focando, Tati, na saúde mental e com Hum. abordagem sistêmica, porque realmente, principalmente quem empreende. É Uhum. certo que as pessoas que estão no CLT, como você falou, nada é tão garantido, mas quem está empreendendo teve que lidar com muitas alterações econômicas, políticas que impactam Sim, tudo nas externo. relações econômicas e com tudo isso externo acontecendo, essas influências internas também. Então, todo mundo que eu escuto, vejo, e até na minha própria jornada, parece que esse ano está todo mundo um pouco à flor da pele. Uhum. Né? Essa é a sensação que eu tenho. E as pessoas, às vezes, escutando sobre a astrologia, que é o que você traz de mais forte há mais tempo, né? Uhum. Elas podem imaginar que a astrologia é aquele horóscopo que tem lá na revista, no jornal, como que a gente pode explicar para que elas entendam que, inclusive, na antiguidade, muitos sábios consultavam esse conhecimento, que é olhar para o céu e entender o impacto de todos os outros planetas e como isso influencia nas áreas da nossa vida e que nós não estamos aqui sozinhos, né, nesse sistema solar. Então, é bem legal você falar também que esse ano a gente ganhou um agravante, os astrólogos, vamos dizer assim, porque tudo você consegue as informações dentro da inteligência artificial. E as pessoas acham que aquilo é uma consulta, mas não é. É a mesma coisa do Google. Você coloca lá, se você não, se a ferramenta não estiver treinada, e muito provável que não esteja, não vai te dar as respostas suficientes. Então, o que que é a astrologia em si? A gente nasce, quando a gente nasce, a gente tem uma data, tem um horário que a gente nasce e uma cidade que a gente nasce. Então, isso é a nossa informação, porque o céu estava de um jeito, os planetas estão numa posição hoje, agora, nesse momento, eles estão numa posição. E o que que isso significa na minha vida? A gente tem 12 áreas no nosso mapa, que são 12 áreas da vida, que significam alguma coisa, que vão desde personalidade, de área de trabalho, de área de saúde, e esses planetas estão em algum lugar dentro desse cálculo que é feito. E isso traça a nossa personalidade, traça a nossas potenciais com relação a trabalho e nossos pontos fortes, fracos, o que, que a gente tem que cuidar. Tem gente que não gosta muito da astrologia, Gi, porque parece uma ferramenta, como eu fui buscar lá atrás achando que era, que vai te dar resposta de tudo, que ela vai me delimitar.
Não, muito pelo contrário, ela te dá horizontes para isso. Eu preciso, que nem a gente que está em Balneário, preciso ir para Itajaí. Tem alguns lugares que eu posso chegar em Itajaí. Então, se eu for para tal lugar, eu vou encontrar isso. Se eu for para outro lugar, para outra rua, eu vou encontrar o trânsito. Se eu for para outro lugar, eu vou A encontrar natureza, a uma paisagem natureza. diferente. Então, basicamente, por isso que ele chama mapa, que é um GPS te dando orientações. Vamos usar pela linha da carreira. Como para mim foi um choque nesse sentido de como assim eu não posso trabalhar lá no escritório toda quietinha lá atrás e tal. Não, você tem que tomar frente de algumas outras coisas. Então, eu só pude ter essa clareza e esse despertar olhando para o meu mapa, porque é lá onde tem também a nossa missão, a nossa essência. E é uma coisa tão interessante, porque como que eu fui acreditar, entre aspas, nisso? É porque está dentro de mim, ressoou com algo dentro de mim que já estava lá. Então, quando você chega no mapa, é porque você está pronto para ouvir aquilo naquele momento. E quando eu falo da inteligência artificial, que ela nos ajuda muito, mas é diferente do olhar do astrólogo. Cada astrólogo tem as suas definições que pode ajudar a complementar o mapa, porque o mapa ele direciona. Por isso que eu uni a psicanálise e a constelação. Porque muita gente chega, eu tô com um problema de relacionamento. A gente vai olhar no mapa, ela não tem nada na casa de relacionamento. Nada que poderia estar impedindo. Ou o ano dela era para ela ter aquele relacionamento e ela não teve. Por quê? Então, aí a gente olha, ou tá nas raízes, por algum motivo, na questão familiar, alguma coisa ali, Padrão de repetição ou no por alguma sistema. crença que ela tem que trouxe de outro relacionamento. E então por isso que as duas ferramentas, tanto da psicanálise e da constelação, elas fazem essa limpeza, essa identificação é pelo mapa e a liberação é através dessas outras ferramentas ali. Então, nesse sentido aí, que elas complementam a nossa jornada. Maravilhoso. E o que que você pode trazer então para as pessoas neste último trimestre de 2025? Nós tivemos recentemente um eclipse lunar. Os eclipses também têm esse efeito de gerar uma mudança, abrir portais de energia, muito mais do que só o Sol e a Uhum. Lua se encontrando, né? Essa parte mais visual, as pessoas muitas vezes não se percebem impactadas energeticamente, ou até mesmo aproveitar, né? Surfar a onda que está no ar, nesse sentido astrológico, Uhum. para intencionar algumas coisas. Então, traga algumas nuances aí para o final de Sim. 2025. A gente sabe já agora, vocês sabem também, que o ano astrológico vai até dia 20 Até dia 20. de março do ano que vem. Uhum. Mas para a gente fechar o ano Sim, mas a gente 2025. participa dessa egrégora, né, dessa energia onde todo mundo comemora ali dia 1º de janeiro. Sim. E então, assim, setembro está um mês bem. Setembro, por natureza, já é um mês meio decisivo, onde você já acaba se direcionando para o final do ano, se organizando e se planejando muitas coisas para lá. Só que teve o eclipse lunar e agora, dia 21, tem o solar. Então, sempre é os dois juntos para fechar. E eles têm uma diferença de uns 6 meses aí. Cada eclipse, a gente tem os 2 por ano. Então, eclipses, eles vêm mexer com as nossas sombras, aquilo que estava encoberto. Por envolver a Lua é nosso lado emocional, então ela vem mexer com o nosso lado de. Tem muita gente que não está dormindo, tem muita gente que está tá irritada, tá muito emotiva esse mês. É só você olhar como é que tá teu mês, como que tá do coleguinha, como que tá, que você vai ver que tá diferente. Por quê? E essa semana é um pré-eclipse, então a gente já está sentindo alguns efeitos aí. Cada um tem de um jeito, sente de um jeito, porque no seu mapa ele traz de uma forma. Então, eclipses são portais mesmo, assim, energéticos de como que você está levando a sua vida, como que você tem que levar, o que que você tem que fazer exatamente naquele movimento. Mas, Tati, deixa eu fazer um complemento. Você vai falar se você concorda. A Tati sabe que eu estudo astrologia, mas porque é uma paixão minha, né? Eu não sou astróloga. E aí, uma vez, num conteúdo, eu ouvi falar que eclipses são como se a gente estivesse aqui agora, vestidas assim, né? Em cores harmoniosas, né? Elegantes, como estamos, e de repente cai a luz do estúdio. Esse é o eclipse. E quando a luz volta, nós estamos vestidas igual o Augustinho lá da Grande Aham, Família, que ele usava aham, listrado e aham. xadrez e tudo. Exatamente. E
De repente você, depois do eclipse, olha, mas eu não estava com essa roupa, mas não estava assim as coisas? Como isso? Então, meio que tem É, essa eclipsada que acontece, né? porque como a parte da lua é emocional, e o eclipse é exatamente esse efeito que dá. Essa sombra da lua passando, e depois ela, como se ela tirasse o véu dos nossos olhos para a gente enxergar algumas coisas. Então, dependendo de onde ele está pegando no nosso mapa, ele traz isso. É, alguma coisa que você precisa mudar, alguma coisa que você precisa, que você está evitando de mudar, você vai ter que fazer. Só que também não é imediato, porque o eclipse ele tem 6 meses para fazer esse efeito. Só que a gente acaba sentindo nessa entrada de energia ali. Então, todo eclipse ele vem trazer, ele tem um porquê de trazer alguma mudança. E esse é o eixo peixes e virgem. Peixes é a espiritualidade, é aquele místico, é aquela coisa dos sonhos, e virgem é aquela parte mais racional, mais pragmática, então a Detalhista. detalhista. Então, o que eu preciso soltar do meu racional para sentir mais, para vivenciar um pouco mais, ou o que eu preciso sair da ilusão e ir para a realidade também da minha vida. Prática. Exato. Então, fora os eclipses, final de 2025. Ah, pois é. E tanta coisa nesse Não esqueci, viu, 2025, gente? e tanta coisa nesse 2025. Então, 2025 é uma preparação. Esse eclipse ele realmente vai ser decisivo para o que a gente quer daqui para frente. Dia 21 é Dia 21 é o solar. domingo que vem. Domingo agora. Domingo agora teremos eclipse solar. E é um momento de você ter que realmente. São essas movimentações dos planetas são para a gente realmente responder essa pergunta tua da linha do tempo. Da linha o programa da G é um exercício que a gente pode estar fazendo. Reprograma-se, né? Faz uma linha do tempo, olha lá atrás, onde é que você nasceu, onde é que você nasceu, o que você viveu, os pontos positivos e tal. É claro que não precisa ir muito longe, mas o que ultimamente, nos últimos tempos, está te trazendo de aprendizado, o que você precisa olhar para cada vez mais, cada ano a gente está tendo um cerco mais fechado, para onde a gente precisa olhar para nossa espiritualidade, para nossa comunidade, assim como teve lá na pandemia, aquele exercício de comunhão, de união, é o que se pede da humanidade como um todo. Então, a gente está indo se direcionar para tudo isso. Cada vez mais as pessoas estão. Até estou fazendo uma série de lives onde, com alguns dados, alguns dados de informações, as pessoas estão buscando mais também silenciar, se olhar. Só que também elas estão no nível de estresse, no nível de ansiedade muito grande. É quase que a mesma proporção, mas tá bom, pelo menos estão buscando. Só que assim, você não esperar chegar nesse nível de sofrimento ou de dor ali para você ir buscar uma ajuda, para você buscar se conhecer. Teve alguns momentos que eu fui, né, dentro da minha trajetória, não foi confortável, por isso que eu falei a bagunça que faz, né, e é a realidade, né, nos meus atendimentos eu falo, é uma bagunça, mas a gente vai consertar, vai doer, vai... Um resfriado é legal? Às vezes não, porque ele dói o corpo, ele faz você parar do que está fazendo, às vezes parar de trabalhar, mas é para quê? Para você descansar, para você liberar as toxinas que precisam ali, o teu corpo sendo sábio e fazendo o processo dele. É a mesma coisa o autoconhecimento. Então, para esse final do ano, quanto mais a gente se alinhar e buscar o nosso propósito, tem muita gente ainda, né, que trabalha com o que não gosta, que vive em relacionamentos que não gostaria de viver, que tem uma vida diferente. E cada vez mais cada ano que passa, a gente está indo para um cerco de essência, de quem eu sou, o que eu quero, quem eu quero estar do meu lado. Essa relação, esse relacionamento, ele realmente é o que eu gostaria, o que eu posso mudar, onde é que eu estou inteira aqui, onde é que eu não estou. Então, final deste ano e ainda ano que vem, cada vez mais vai ser para isso, para quanto a gente olha para si mesmo, porque a gente vem executar uma missão aqui, a gente não está à toa, né? Sim. Eu ouvi falar que na astrologia, o ano 2020, o céu astrológico estava muito semelhante ao céu astrológico da Segunda Guerra Mundial. Você ouviu falar sobre isso? Sim, E que tem uma linha em que vai aliviar em 2026. É verdade também, pelo amor de Deus, glória a Jesus? Que vai aliviar. O que eu tenho visto é que cada vez mais vai se cercar. Ah, é? Muito, Oxi. e ano que vem é o ano de Marte. Marte é o guerreiro, Marte é aquele que ajusta, que faz aquilo acontecer. Então, tem algumas configurações que vem mexer ali. Mas assim, não adianta também criar horrores, né, que alguns criam, é mais assim pra gente olhar pra gente.
cada vez mais o externo, né, as questões econômicas, as questões civis dos países e tal, estão nos afetando, para a gente, não, e daí? O que que eu faço com isso? Como é que eu posso contribuir com isso? Como é que eu posso melhorar com isso? Mas como é que eu vou contribuir se eu não sei quem eu sou? Uhum. Então, tá muito é um cerco se apertando para isso. Para olhar para dentro, ou seja, o caminho é para dentro, para que a gente possa se conhecer melhor e de fato entender o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Se cada um ocupa um lugar, como que a gente pode contribuir para que o externo melhore, ao invés de só ser impactado pelas grandes forças, os grandes grupos, e sim que cada um no seu lugar possa fazer um passinho de cada vez essa tarefa. A gente já trouxe aqui em vários episódios, a Tati está agora reforçando que é realmente um desafio olhar para dentro, viver a mudança pode ser algo que vai te desestabilizar temporariamente, mas depois que você se alinha, se apropria da sua jornada, então as coisas tendem a fluir melhor. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou, enxerga as coisas de um modo diferente e lida com os desafios também de uma forma diferente. Tati, ficaríamos aqui a tarde Com inteira. certeza. Poderíamos trazer muito do seu método, do meu método Flip para as pessoas, mas nos sigam lá nas redes sociais. A Tati tem o Instagram dela. Pode falar, Tati? É tatianefelix.com.br, que é o mesmo site, daí eles acham facilzinho lá. Exato. E aqui é sempre um convite para que as pessoas percebam o quanto que tem de opção, de oportunidade, para que hoje, no momento que estamos vivendo, elas possam se olhar, se reprogramar e se amar ainda mais. Isso Muito mesmo. obrigada, Tati. Obrigada, eu que agradeço. Que bom. É sempre uma honra poder estar com a G e poder contribuir um pouquinho mais. Que bom, muito bom. Visionários, hoje você foi convidado a olhar um pouquinho além da sua realidade prática, percebendo que tudo na natureza está constantemente influenciando no seu estado emocional, no seu humor, na sua saúde física, inclusive. Então, eu quero ensinar aqui agora uma respiração para autorregulação do seu corpo físico. Quando você estiver se sentindo pressionado, você já sabe, toda forja vem de uma pressão, onde você vai se sentir em algum momento encurralado, e todos nós, inclusive eu, passamos por momentos assim. É nessa forja que você precisa se conectar com a sua respiração. Então eu quero aqui te entregar de presente uma ferramenta maravilhosa. Você vai sentar com a coluna alongada, peito aberto e respirar comigo. Soltando todo o ar, você vai inspirar 4 vezes. 1, 2, 3, 4 pelas narinas. Segure os pulmões cheios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora solte o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, esvaziando bem. Vamos repetir mais uma vez? Pelas narinas, inspire. 1, 2, 3, 4, segure os pulmões cheios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pela boca, solte até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho certeza que em momentos de estresse você vai se beneficiar muito dessa técnica que eu estudei com especialistas e estou entregando aqui para você de presente. Almas visionárias, se você se sentiu tocado com o episódio de hoje, coloque aqui nos comentários, nos siga no Instagram, GeogênioFlip e TV Balneário Camboriú, nos conte como que tem sido você vivenciar tanto o que você escuta das histórias reais, quanto as técnicas do método Flip que eu compartilho aqui com vocês. Nós estamos criando essa egrégora e você faz parte disso. Até a próxima!